Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de darmos prosseguimento ao vídeo de hoje, peço para você aí que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam desse tipo de trabalho. Vai lá nas notificações do canal, na opção todas, clique lá e aí, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, rapidinho você será notificado. Se você não gostar, vai lá, compartilha com os seus inimigos e se vingue deles. Recados dados, vamos ao que interessa, não é aterrorizados, que é histórias de terror. E essa aqui foi postada no grupo Casos de Assombração, por Jim Carlos. Título: Véi Tito e o Tobogã da Sina Sinistra. Véi Tito gostava de me surpreender com afirmações que me deixavam meses curioso ou sem explicação. Numa dessas, eu o encontro de joelhos em frente a um poste da Excelsa. Foi em 1979. Ele me disse que a esquina tinha sido uma feitoria de escravos no século XIX, que bem ali, naquele poste de madeira, era um lugar em que os escravos eram dispostos para apanhar, ou seja, receber punição. Nunca gostei do tobogã. Só passava ali, pois era a rota para chegar no nosso campo da esplanada. O povo que vivia pegando água do pocinho não sabia da missa um terço. O véi Tito contou que suas visagens do lugar era cada dia pior. Uma preta que teve os filhos arrastado por um caleça de cavalos chucros. Ali se matou furando o bucho, o próprio bucho com um punhal. 3 mortes em menos de 3 dias. Sei que muitas mortes ocorreram em nossa época recente, e todas elas atreladas ao tobogã. Zé Caranguejo, que morou ali a vida toda, pulou do 3º andar da clínica dos acidentados, naquilo que ficou conhecido de o voo da morte do caranguejo, que se quebrou todo por dentro, morreu pedindo água e perdão. João Inocente descia com sua bike barra forte vermelha e foi confundido com um vagabundo. Um justiceiro armado furou ele com 20 tiros. Ficou coágulo e pedaço dos rins e pulmões grudados no poste. Com o tempo, trocaram o poste 3 vezes. Véi Tito rezava, rezava ali no poste umas 3 vezes por ano e nada adiantava. Ou se adiantava, adiantava muito pouco. Um suspeito disso foi linchado ali mesmo. O golpe de misericórdia veio com uma paulada bem na nuca. Abriu o crânio e os miolos caíram tobogã abaixo. Gente, eu censuro algumas palavras para não ter o meu vídeo derrubado, tá? Voltando aqui, né? Abriu o crânio e os miolos caíram tobogã abaixo.
Até um pobre motoqueiro que morou por anos ali foi visitar a mãe. Foi confundido com invasores e levou um tiro. Ficou 3 anos com a perna cambota. Depois de 3 anos, ficou só torta para um lado. Véi Tito conta que essa mãe dos meninos mortos, ele avistou por ali 2 vezes. Ela chorava sempre assim. Aqui me desgracei. A pior das visagens do véi Tito sobre o tobogã foi o baile de máscaras, quando mataram. Disse ele, um dia antes do 13 de maio do ano de 1888, 20 escravos arrancaram os rostos e deram para os donos estampar o barracão. Esse barracão foi a construção mais antiga de nossa vila. O que restou dela é a parte de trás de uma casa que ainda existe. Nela, em 80 e poucos, 3 pacientes psiquiátricos cometeram suicídio cortando fora seus rostos com gilete. Era tanto pedaço de gente que Neném Chupetão disse: tanto sangue derramado, até parece que mataram um porco. Minha madrinha morou ali na descida do tobogã. Uma noite de quaresma, eu fazia a Dida, minha irmãzinha de leite rir, assoviando e andando de costas. Ele estava brincando com a menininha chamada Dida, a irmãzinha dele. Madinha gritou lá do quarto, onde começava o terço: se assoviar de noite, o Saci aparece! Se andar para trás, na hora da Ave Maria, o capeta puxa a perna de vocês. Eita! Volta e meia, eu esqueço que o tobogã é amaldiçoado. Corri para o canto e fiquei quietinho rezando com a Madinha. 10 minutos depois, a Dida solta um grito de pânico e passa a gritar: um vulto escuro puxou os meus cabelos e me jogou escada abaixo. E ainda disse: a coisa disse que ia me levar pro poste e me bater até me matar. Nunca mais assoviei de noite, nem andei de costas na hora da Ave Maria. Mas o pior foi quando o velho Tito disse que os filhos das escravas que morriam viravam catabulim. Os catabulins assombram o tobogã, diz o velho Tito, que se eles cruzarem seu caminho, no mínimo você fica com a cara torta. Em 2022, eu desci o tobogã numa tarde de sexta. Eram 5h55 da tarde. Dei uma topada num calhau de barro e rachei a unha. O sangue véi espirrou longe. Xinguei uns 100 nomes feios. Minha cara entortou. Fiquei assim 1 mês. Esse tobogã tem tanta história ruim que se eu contar, ninguém mais passa ali. Eita, que é assustador, né? E essa é mais uma história de Jim Carlos, como muitas outras, de arrepiar. E aí, o que vocês acharam? Deixe suas opiniões nos comentários. Esse próximo também é de casos de assombração, intitulado O Catabulin,
por Jean Carlos. Vila Independência não é só o lugar mais perigoso do mundo, é também o lugar mais assombrado do planeta. É Amityville de Anu. É fichinha. Aqui o filho chora e a mãe finge que é surda. No tobogã que liga as encruzilhadas de Véi e Tito, com o conjunto fica o espectro do Catabulim. Assombraçãozinha que se mete medo até em valentão. Quanto mais em Valentim. Véi Tito conta que no poste do castigo, espécie de pelourinho antigo, amarravam os escravos e batiam até que eles perdessem suas vidas. Mas pior ficava se fossem mulheres grávidas, então nem se fala. Contam que se a pobre tivesse embuchada dos capatazes, não era raro o próprio amante fazer a malvadeza de açoitar a escrava por não ter tirado a criança. Aí a cria, ai que dó, caía da pança no chão e o carrasco seguia batendo. Nada sobrevivia a isso. Contam que nos anos depois da guerra se ouvia choro e gritos de dor, seguidos de muito chulap, 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 que era o estalar do chicote rompendo o ar e a pele do vivente. O primeiro avistamento de um catabulim foi em 70 e poucos. Meu tio João, que arrancou meu pai debaixo de um ônibus da Planeta, salvou uma vida, mas deixou uma perna pro capeta. Ele disse: eu trabalhava no Rio de Janeiro, chegava só no final de semana. Numa sexta-feira santa, que a fome era tanta, subia devagarinho o tobogã para ir para casa comer e dormir. Gente, tobogã acho que é aquelas subidas íngremes assim das cidades, tá? Dos bairros ou descidas, dependendo do lado que vai. Deixa eu prosseguir aqui. Apareceu um vulto de criança arrastando no chão com um pelego. Fazia unhê, unhê, unhê. Naquela época, o meu tio João ouvia o trio Parada Dura e lembrou de uma música que dizia: se eu vejo não existe, crente não crê em tudo, crê só no que é possível, Deus criou o mundo, nada é invisível. O que meu tijão não sabia é que a música era uma ironia com quem acha que só as coisas que se vê existem. O mundo invisível pode ser visto por muitos. Muitos creem no que a maioria duvida. Meu tijão seguiu subindo e rindo a socapa. Mas quando ele passou na moitinha, onde estava o vultinho, deu de cara com o bebê, com as aparências de um tronco queimado. Fedia carniça, mas chorava feito um bebê, ou seja, um tronco queimado com as características de um bebê, e chorava e fedia carniça. Estranho, né? Ele então decidiu falar: se é uma criança de verdade, vou colher e tratar. Mas se é bicho de sombra, que se arrede daqui e se vá.
Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O vultinho engatinhou para cima dele, arreganhando a boca e soltando um hálito podre. Tio João, de medo, cagou no dedo. O jaleco de bege ficou marrom. Chegou em casa mais branco que mingau de creme Colombo. Contou tudo para minha mãe, que contou para minha madrinha, que contou para véi Tito, que me contou. O que seu tio João, meu primo irmão, viu foi um catabulim, criança natimorta, por obra de maldade do homem. Agora ele tem que desver. Vai ter que descer o tobogã de costas, rezar um Pai Nosso ajoelhado e nunca mais rir das coisas invisíveis, ou seja, das coisas do invisível. Mas como diz Dona França, a benzedeira, João, quando crê em Jesus, é santo. Quando duvida, não vale um pranto. E esse era meu tio, mulherengo, cachaceiro e descrente. Demorou mais uma vida e muitos sustos para ele se arrepender e crer. Depois disso, andava com espada de São Jorge até dentro da cinta e sempre dizia: se descer o tobogã e escutar choro de bebê, creia, pois ele assusta quem não crê. Eita, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. E mais um relato de casos de assombração por Jim Carlos. Em terra de Joãozinho e Magrela, opinião é igual tramela. Véi Tito tinha um carinho muito grande por bichos. Tinha muita criação e sempre alimentava os cães de rua. Eu criava uma cadelinha de rua chamada Magrela. Ela me seguia para todo canto. Morava mais em nosso quintal que na rua, mas nunca consegui convencê-la a ficar quieta em nossa casa. Ela sumia e aparecia. Nessa época, os 3 Joãos já eram famosos. Joãozinho Caganeira, Joãozinho Inocente e Joãozinho Beijo de Bunda. Desse último me encarrego de contar o acontecido, de conforme todos sabem, aqui em nossa saudosa, perigosa e sempre agitada vila. Era tempo de cheia nos rios da região do Rio Ramiro, Rio do Nenzim, Jaquera e Rio da Braspérola. Estavam caudalosos. O povo se agitava, pois gostavam de pegar jiboia, jacaré e mussum. Minha madrinha já ralhava: "Cê não vai com esse bando de casca de peido matar bicho, não." Eu nem gostava mesmo de matar animais. Nunca matei nenhuma barata. Mas era a graça de estar entre os mais velhos, ouvir nomes feios e enriquecer o meu vocabulário invertido. Toda palavra é bendita, exceto aquela que é maldita, disse o poeta Zé Manel, o bardo bêbado de nossa vila. Ele próprio ia junto para pescar mussum. Prometi para Madinha que não ia com eles, mas ia com o véi Tito buscar poejo, levante, mel,
café arábica e basilicão. Como ela precisava de ervas e mel para os xaropes, me deixou ir. No caminho, o véi Tito me contava que a mussurana era metade cobra, metade peixe, metade sapo e metade assombração. E todas essas metades não gostavam de gente. Então, você fica longe da água. Fiquei. Não pela obediência, pois não sou, mas pelo medo. Pois isso eu tenho para dar e doar. Quando eu morrer, nada em mim presta para ninguém, exceto o medo. Meu medo já salvou vidas. Como não gosto de ver bicho morto, mas estava curioso por ver jacarés, jiboias e bagres gigantes que diziam habitar as águas profundas da jaqueira, fui logo subindo em um pé de biribá do tamanho de um prédio de 6 andares. Era uma imensidão de pássaros, jabutis, gatos do mato, que os infelizes gostavam de comer muito peixe. Depois de 5 horas de pesca e caça, alguém grita: tem uma sombra na água! Pensei que os homens iam correr. Qual nada! Entrou foi todo mundo. Só eu e o véi Tito nos colocamos no alto. Ele para avistar o mato de chá e eu para avistar a aventura. Depois de 10 minutos de gritaria e algazarra, alguém grita: me ajuda! Tem algo me puxando pela boca! Me socorre! Tá rasgando a minha cara! A tal sombra era algo realmente anormal. Não lembrava peixe, a menos que fosse um cardume. Não saía da água como cobre e jacaré, tampouco fazia barulho. Era sorradeira e rápida. Logo que atacou, fugiu para um grotão e de lá não mais saiu. Trouxeram um galho enorme. Espetaram na superfície e foram afundando. Sumiu dentro do grotão e ninguém quis se arriscar. Quando tudo aquietou na margem e fomos ver o que Joãozinho tinha, porque tava que era sangue puro, ele e vários outros foram atacados, mas o prejuízo dele foi maior. A parte de baixo da boca sumiu. Em vez de chorar ou gritar, ele riu de nervoso. Os outros também engataram na risada. Véi Tito improvisou uma tala e pôs mentruz esmagado para refrescar a ferida. Voltamos e o João Sem Boca procurou um médico lá na Cidade Alta. O véi Tito observou que durante toda a ação, Magrela só observava a sombra se movendo dentro do rio, sem nunca latir, como se ali não houvesse forma física para causar perigo. Todos comeram os jacarés, as jiboias, os peixes, até rã. Mas quem se alimentou bem mesmo foi a mussurana. Ela comeu a parte de baixo da boca de Joãozinho, que ouviu do doutor. Vai ter que fazer enxerto. Como o senhor é muito magro,
vamos ter que retirar do glúteo. Desse dia em diante, ninguém mais se arriscou em lutar com a Mussurana. Mussurana ou Mocerana que seja, quem quer perder um pedaço da boca? Bem, velho Tito é quem dizia: opinião se guarda, boca se fecha, em porta trancada contra mela, não entra mosca, mussurana nem mazela. E Joãozinho, vocês vão perguntar, ganhou foi uma boca nova e um novo nome. Joãozinho beijo de bunda. Povo à toa gritava e ainda acrescentava: foi beijar a mussurana? Bem feito! E aí, vocês já ouviram falar dessa mussurana? É a primeira vez que eu ouço, mas me deixou arrepiada, hein? Eu vou pensar 2, 3, 1 milhão de vezes antes de entrar num rio de novo. E aí, o que vocês acham? Deixa aí a opinião nos comentários. E esse aqui é um caso de lobisomem, por Nazareno Costa. Uma vez perguntei para minha avó se era possível existir um lobisomem. Ela perguntou se eu acreditava mesmo que uma pessoa normal poderia ter a capacidade de crescer pelos numa noite de lua cheia e antes do amanhecer voltar ao normal. Eu não soube o que responder, mas fiquei intrigado. Foi quando ela me disse que se um dia eu ver qualquer coisa que se pareça com um homem-lobo de pé, eu deveria me preocupar. E muito, pois eu estaria diante de algo muito pior do que a figura do imaginário popular. E continuou: há muito tempo existia um feiticeiro muito conhecido na região. Ele verdadeiramente se envolvia com o ocultismo e magia negra. Eu o conhecia muito bem. Um homem muito velho, de poucas palavras e nenhum hábito de higiene, pois estava sempre fedendo e mal-humorado. Certa vez ele disse a um grupo de pessoas que jogavam baralhos lá em um armazém que em breve estaria pronto para distribuir o terror para todos, gratuitamente. Mas ninguém entendeu e até riram dele. E o que o deixou mais bravo do que o costume foi essa tiração de sarro. Quem não ficaria, não é? Bem, dando prosseguimento aqui. Ele morava sozinho numa casa muito longe dali, depois do rio, muito desagradável e desgastada pelo tempo. Passamos por uma temporada de chuvas muito fortes e intensas. As ruas de barro estavam sempre cheias e não se via 1 metro à frente por causa da chuva e do vento. Mas o velho andava por todos os lados com capa de chuva e um chapéu de couro, procurando coisas pelo chão. Ele juntava, colocava em uma bolsa nas costas, que quando estava cheia ficava bem pesada e ele andava encurvado. Até que começou a andar de 4 pés no meio da lama, rasgando suas roupas nos joelhos, que sangrando continuava seu hábito mais que estranho. E com sangue ele se ajoelhava em algumas portas e pronunciava em voz alta as palavras que ninguém conseguia entender,
pois não era um idioma conhecido na região, mas parecia com uma reza muito macabra, pois dava calafrio em quem tentava entender. E quando saía de perto, ele ia repetindo aquela maldição, espalhando um misto de medo e raiva em algumas pessoas. Até que um ar frio de inverno veio junto com a chuva forte na noite seguinte, e muita gente adoeceu. Infelizmente, tivemos 2 mortes por um tipo de infecção nos pulmões e uma febre que não diminuía, por não ter conseguido acumular lenha o suficiente para aquecer as casas. Nisso, o velho também sumiu, mas ninguém se preocupou. Tínhamos um problema maior. Não tínhamos como nos aquecer por muito tempo, pois a lenha estava acabando. Durante a noite, o frio, a chuva castigava mais e alguma coisa muito estranha rondava as casas. Alguém andava pisando com muita força nas poças d'água. Resmungos como choro se ouvia. Era como se alguém estivesse num sofrimento, numa agonia. Isso se repetiu por algumas noites, mas ninguém se atreveu a descobrir o que era. Tamanho era o frio e fortíssima era a chuva. Todas as casas que foram amaldiçoadas pelo velho estavam em perigo, porque na madrugada da mesma noite, a primeira casa recebeu a visita de uma aparição horrível de alguém que andava como se fosse um cachorro muito grande e às vezes se segurava pelas paredes, mas não se distinguia o que realmente era, e por isso se repetiu várias noites. Desculpem-me, isso se repetiu por várias noites. Alguns diziam que era o velho, outros não sabiam o que viam, mas é certo que aquele velho conseguiu algo que fugia do entendimento de qualquer pessoa. Se assim for, consegue espalhar o terror, pois conjurou um demônio que se apoderou do seu corpo e que agora estava faminto pela noite, rondando aquelas casas. E essa criatura não sentia frio, mas sentia fome, e conseguiu se fartar com os corpos dos que haviam morrido e não puderam ser enterrados. Na noite seguinte foi feita uma reunião entre alguns moradores que decidiram que 2 homens valentes enfrentariam os desconhecidos pelo bem dos demais. De pronto se puseram de pé um rapaz de 35 anos e um senhor com um pouco mais de 70 anos, mas muito bem disposto e com uma coragem invejável. Na primeira semana, os 2 homens armaram para pôr um fim nesse inferno. Seguiram a estrada em direção ao rio, atravessaram para ter acesso ao caminho que leva à morada do velho. A noite estava tão fria que por sobre a água se formava um nevoeiro. Na trilha, antes de começar a caminhada que viria pela frente, se erguia grandes árvores e uma vegetação pontiaguda, que só o que se pôde ser visto era a escuridão e o peso do medo adiante. O mais novo dos 2 sussurra que não era uma boa ideia e que deveriam recuar, mas já era tarde demais para isso. Uma vez que se inicia uma caçada, ela precisa ser terminada, disse seu companheiro. Lá está a casa do velho. Vamos nos aproximar devagar. Agarrando um crucifixo preso a uma corrente em seu pescoço, fez uma oração e continuou na direção daquela casa.
De longe podia-se ver um pequeno fogo aceso dentro da casa velha, mas que não iluminava toda ela. Apenas um espaço muito pequeno. E ao se aproximar, se depararam com a casa vazia. E então o medo de que as pessoas do vilarejo corriam perigo. Até que, espere, algo está vindo em nossa direção. Não pelo caminho, mas pelos mangues. Era alguma coisa que caminhava com dificuldade, mas mesmo assim constante. A respiração era tão ofegante que se ouvia antes do barulho. Os dois ficaram de pé e se encostaram em mourões de uma velha cerca de arame de farpas. Prendendo a respiração, ouviram o sofrimento e choro de uma criatura no escuro total que não conseguiram descrever. Mas ao passar por eles, se mostrou ter pelos por todo o corpo, e mesmo assim era um homem, eles juram. O mais velho puxou então a espingarda de cano duplo e escolheu usar os 2 tiros de uma só vez. Mas isso fez barulho e foi o suficiente para a criatura parar e se pôr de pé bem na frente deles. E investigando o ambiente, deu a chance de um único tiro, fazendo-o cair por sobre os arames, se batendo, se enroscando cada vez mais os arames. O som ecoou por toda a floresta e o clarão revelou uma imagem horripilante, macabra. Em menos de um segundo, foi possível ver o que ninguém acreditava. Então, um grito muito estridente se ouviu e a fumaça da pólvora serviu de cortina. E a chuva e o vento os empurravam até o barco e, chegando, puseram a remar com tanta vontade que se esqueceram do cansaço. Não tinham certeza do que era, não conheciam por lobisomem, mas sabiam que era o mal, um mal encarnado em alguém que procurou tudo do que existia de mais destrutivo nesse mundo, o desejo de se tornar um monstro. Ao chegar em casa, molhados e exaustos, e ver que tudo estava bem, acharam melhor contar a história um pouco menos horrível do que foi. Mas o fato é que esses 2 homens enfrentaram um demônio da noite, ou uma forma de lobisomem, se querem entender assim. Bem, parece aqui que se trata de um pactuado, um lobisomem de pacto. Aterrorizados, o que vocês acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Mas peço que comentem respeitando o relatante, pois essa é uma visão da avó dele. Ela não acreditava em lobisomens, ela acreditava que se tratava de algo muito pior. Eu acho que, pelo tipo de relato, é um pactuado, um lobisomem de pacto. Mas quero ouvir a opinião de vocês.
Bem, se você ficou até o final do vídeo, ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o gostei, compartilhe o vídeo com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Se quiser dar um up a mais para o canal, vocês podem estar usando super chat, super stickers, o valeu e até o Pix. A chave do mesmo vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Meus amigos, toda ajuda é muito bem-vinda e eu agradeço do fundo do meu coração, valeu? Bem, se você tem um relato, um conto, uma história e queira compartilhar conosco, envie sua experiência com o sobrenatural por e-mail do canal, que é luçonjavermelha@gmail.com, e vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, vendo que o e-mail do canal também pode ser usado, desculpem-me, como chave de Pix. Se você não quiser se expor, escreva no relato. Se quiser que eu narre em formato de conto, escreva no relato. Se quer que eu narre te dando os créditos, também escreva isso no relato. Aqui você escolhe como quer ter os seus trabalhos narrados por mim. Aí na descrição do vídeo tem muita coisa legal, tem também as playlists do canal que está recheada de vídeos, vocês vão amar, dá para maratonar, tem quase 1000 vídeos, gente, sabe o que é isso? É vídeo demais. Você pode prestigiar meus outros canais, me seguir nas outras redes sociais, pois eu vou gostar muito de ter vocês comigo. Quero agradecer agora a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho. Mas principalmente quero agradecer a todos vocês, meus aterrorizados, meus amigos, minha alcateia, minha família. Sem vocês não seria possível esse sonho de ter o canal aqui Angel Black Contos de Terror, de estar tornando isso a minha, a sua, a nossa realidade. Gratidão eterna. Bem, por hoje é só, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Amo vocês demais. Fui!